Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver a outra questão que procura a derivada dessa função aqui, ó, tá bom? Onde o y é a nossa função, né? E o x, nossa variável aqui, tá? Nós queremos a derivada, nós queremos esse carinha aqui. E como calcular isso? Antes de tudo, vocês têm que ter conhecimento prévio das seguintes regras de derivação. A derivada da função composta é a derivada da função que está de fora vezes a derivada da função que está dentro, tá bom? E a derivada da subtração entre funções é a derivada da primeira função que aparece aqui menos a derivada da segunda função que está aqui, tá bom? Há vários vídeos no YouTube com essa demonstração, mas não é o nosso foco. Nosso foco aqui é responder essa questão aqui, tá bom? Vocês tendo esse conhecimento prévio, a gente vai começar a destrinchar essa questão aqui. Mais uma que eu não falei, que é a derivada do produto de funções, né? Me perdoem, falta essa daqui também para vocês. A derivada do produto de funções é igual a derivada da primeira função vezes a segunda função mais a derivada da segunda função vezes a primeira função, tá bom? Essa é a outra regrinha que a gente tem que ter já de início. Tendo essas regras, a gente consegue resolver essa daqui bem facilmente. Muitas pessoas têm confusão nesse tipo de questão, porque vê assim, nossa, é tão grande, tem um produto, tem uma subtração, tem um 3x aqui dentro. Se fosse todo mundo x aqui dentro, seria mais fácil. O segredo desse tipo de questão é você desmembrar o que cada um faz aqui, tá bom? Desmembrar. Como é que eu me desmembro? Olha, eu tenho esse primeiro termo aqui, ó, que está multiplicando esse segundo aqui. Eu posso simplesmente dizer que esse daqui é uma função e esse daqui também é uma função. Vou chamar que isso daqui é a minha função a de x. A função a de x é o eu elevado a 3x, quer dizer, menos 3x. E o b é igual ao cosseno de 3x menos seno de 3x. Eu coloco sim, porque é sendo confuso de inglês, tá bom? Eu gosto de escrever mais assim do que com E. Pronto, nós temos AX e BX. Aí, reescrevendo o que temos aqui em cima, nós vamos ter y é igual a AX vezes BX. O que nós temos aqui? Ó, nós temos um produto de funções. Tendo um produto de funções, me perdoem os miados, porque a gente tem uns gatinhos novos aqui, viu? Tendo esse tipo de produto, o que acontece? Ora, a derivada desse cara aqui vai ser a derivada dessa primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, tá bom? Tendo a derivada da primeira, temos isso daqui, ó. Beleza. Mas só que esses caras aqui, eles são compostos por outras funções dentro de outras funções. Tá bom? Por exemplo, esse AX aqui, não. Esse AX é eu elevado a menos 3x. E esse BX é cosseno de 3x menos seno de 3x. Tá bom? Cada uma dessas são compostas também. Essa A e essa função B também são compostas. Aí é o que a gente vai desmembrando. Pronto. Agora eu tenho que calcular a derivada de AX. Mas só que AX é uma função composta, que é formada por quais? Eu vou chamar de A1. Quem é A1? A1 de x, tá bom? Que faz parte aqui, é quem? É o meu menos 3x. Tá bom? E o A2? O A2, como é uma função do Euler e ela é composta, ela é em relação a A1.
tá bom? Ela é composta, isso daqui eu estou querendo dizer que ela é composta, que isso daqui vai fazer parte dessa daqui. Aí, o que que eu vou ter? Eu vou ter que eu elevado a A1, tá bom? Basicamente é isso, ó. Eu tenho A1 e A2. E aqui o que que a gente vai ter? Ó? Nós vamos ter a nossa função AX, nós desmembrando ela, nós vamos ter que A2 elevado a A1, tá? Esse A1 aqui o que é, Evandro? E esse A2? É simplesmente as funções, ó. É simplesmente as funções. Eu estou só reescrevendo para facilitar o meu entendimento. Eu tenho um A1, que é o expoente aqui, e A2, que é o Euler aqui embaixo. Por que eu faço isso? Porque é uma função composta, segue essa mesma regra aqui. A derivada de AX, quando a gente encontrar aqui, é o que que vai ser? Vai ser a derivada da primeira, quer dizer, vai ser a derivada dessa que está fora, né? Vai ser a derivada de A2, de A1, né? Vezes a derivada de A1, tá bom? Essa daqui. A derivada de AX vale isso daqui, tá bom? Eu vou ter que apagar agora, por causa que o quadro não dá mais. E a gente vai continuar daqui, tá bom? Lembrando que ela é só um pouco trabalhosa para a gente ir desmembrando. Eu vou apagar aqui. Eu vou precisar dessa daqui, tá bom? A1 A1 de x é igual a menos 3x. A derivada disso daqui, a gente sabe calcular, né? Com as regras simples lá. É o quê? Multiplica esse que está acompanhando o x pelo expoente. Vai ficar o quê? Menos 3 vezes 1, que era o expoente aqui. E subtrai esse expoente aqui, que era o 1, subtrai uma unidade. Isso daqui vai ficar menos 3 vezes 1 vezes x elevado a zero. Isso daqui é 1, né? Posso simplesmente apagar aqui e colocar como 1. Aí menos 3 vezes 1 vezes 1 dá menos 3. Aí nós já temos a derivada de A1. Já encontramos ela aqui. E a derivada de A2, mas quem é A2? O A2 é derivada de E elevado a 1. Como essa é a constante de Euler, se vocês lembrarem, por exemplo, se há uma função de x é igual a E elevado a x, a derivada dela é ela mesma, tá bom? Derivada da constante de Euler elevada a x é ela mesma. Então, isso daqui é a mesma coisa de a derivada de A2 e A1 é a mesma coisa quer dizer, de E elevado a 1. Mas quem é A1? A1 é menos 3x. Então, é E elevado a menos 3x. Então, nós temos a derivada de A2 e a derivada de A1. Somente substituir aqui, ó. Aí nós já vamos ter encontrado essa primeira derivada aqui, que era a nossa AX lá, daquela primeira parte do vídeo aí. Tá bom? Substituindo, nós vamos ter... Eu vou apagar aqui, para facilitar, para que a gente possa escrever aqui. Vou apagar aqui. Aí nós temos a derivada de A é igual a derivada da 2, né? De A1, vezes a derivada de A1. Nossa, AX. Nós temos que a derivada de AX é igual a derivada aqui que a gente encontrou de A2 é Euler elevado a menos 3x, vezes a derivada de A1 que a gente encontrou que é menos 3. E aqui é só organizando os dados, menos 3 vezes Euler elevado a menos 3x. Pronto, aí nós temos a primeira derivada que a gente precisa para calcular a derivada de y, tá bom? Temos essa primeira aqui, descobrimos.
Vocês podem dar pausa, acompanhar o vídeo e a gente já vai partir para a derivada de bx, né? Eu vou apagar aqui. A derivada de bx. A nossa derivada de bx, ela é composta por outras duas funções, que eu vou chamar de b1, bx de 1, que é igual a cosseno de 3x. E nós vamos ter b2, tá bom? Que é igual a seno de 3x, ok? A bx, ó, vou até escrever aqui, ó, a nossa bx é igual a nossa b1 de x menos a nossa b2 de x, tá bom? Como é que se calcula a derivada desse b de x aqui, ó? Derivada disso daqui, ora, é a derivada de b1 menos a derivada de b2, tá bom? A derivada de b2. O celular está quase descarregando. Pronto, aqui, continuando, nós temos a derivada de b1 e a derivada de b2. Mas só que percebam que b1 é composta pela função cosseno e essa função aqui 3x, que está dentro. Se fosse só um x aqui, ficaria de boa. A gente só calcularia a derivada de cosseno de x, né? Que a gente sabe que é menos seno de x. E aqui, se fosse também um x, a gente só calcularia a derivada de seno de x, que é o que? Cosseno de x. Mas não temos, nós temos o 3x. Aí o que a gente faz? A gente desmembra de novo. Eu vou desmembrar agora, chamando C1 igual ao cosseno. Não, cosseno não. A gente sempre começa pela que está dentro, tá bom? Ou então a que está elevada aqui. Fica mais simples. Aí C1 de x, né? Que eu vou chamar C1 de x é igual a 3x. E C2 de x é igual ao cosseno de C1. Tá bom? Então, essa daqui ficou um pouco apertada. Mas o que eu estou fazendo isso daqui? Para desmembrar essa daqui. E essa outra aqui, eu vou chamar de D, né? Eu vou ter D1 de x é igual àquele 3x. E D2 de x eu vou ter igual a seno de D1. Tá bom? Nesses casos aqui, ó, a gente tem a B1 e a B2 são funções compostas. E a gente já sabe calcular a função composta. Como é? Ora, função composta, você faz a derivada dessa daqui vezes a derivada dessa daqui. Derivada dessa daqui vezes a derivada dessa daqui. D1 e C1 são a mesma coisa. E a derivada de C1 de x é igual à derivada de D1 também de x. Tá bom? É a mesma coisa, só para a gente calcular, porque é tanto 3x e também 3x. Derivada dessa daqui, a gente sabe calcular, né? Derivada de x é igual a derivada desse daqui, que é 3x. 3x a gente já sabe. É 3 vezes o expoente do x, que no caso é 1, vezes o x e o expoente menos 1. No caso, o expoente é 1, menos 1 dá igual a 0, né? X elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Aí nós já temos o cálculo da derivada de C1 aqui. E agora a gente vai ter o cálculo da derivada de C2, tá bom? Derivada de C2. Mas C2 é o quê? É cosseno de C1. Então a derivada de C2, de C1, né? Que no caso é C1, por que eu chamo C1 aqui, esse x? Eu tinha até esquecido aqui, tinha feito errado. Aqui também é D1. Tá bom? Porque é a minha função, né? A outra função que eu estou pegando aqui dentro. A derivada do cosseno é o quê? É menos o seno. Então é menos o seno de C1. Mas quem é C1? C1 é 3x, portanto é menos seno de 3x.
Pronto, eu tenho a derivada de C1 e a derivada de C2. Tá? Isso daqui eu estou fazendo para a gente voltar para a derivada da função composta, que é a regra da cadeia, né? Pronto, tem o C1, tem o C2, a derivada. Derivada de D1 é a mesma coisa da derivada de C1 aqui, porque elas são a mesma função. Agora a gente vai para a derivada de D2. A derivada de D2 em relação a D1 aqui é igual. Como é o seno, a derivada do seno é o cosseno. Então fica cosseno de D1. Mas quem é D1? D1 é 3x. Então cosseno de 3x. Essa daqui é a minha derivada de D2. Tá? Temos todas elas aqui. A gente vai agora calcular a derivada de B1 e a derivada de B2, que são funções compostas. Eu vou apagar aqui, tá bom? Vocês podem pausar o vídeo, jogar novamente aí. Desculpem por causa do quadro pequeno. Temos aqui, que é para a gente voltar lá para a derivada de Bx, né? Estamos quase terminando, pessoal. Pronto. Como elas duas são funções compostas, a gente vai utilizar a regra da cadeia, tá? Aí como é? Olha, eu tenho B1, né? A derivada de B1 de x é igual. Eu tinha chamado de C1 e C2. Então, quem era C1? C1 era 3x. E a C2? Era o cosseno. A derivada de C2 em relação a C1 vezes a derivada de C1 em relação a x. Então, a derivada de B1, que nós vamos encontrar, é igual. Essa derivada aqui, quanto é que valia? Era menos seno de 3x. Vezes a derivada dessa daqui de dentro é o próprio 3. Então, a gente tem a derivada de B1 é igual a menos 3 vezes seno de 3x. Tá bom? Essa é a nossa derivada de B1. Agora nós vamos para a derivada de B2. Derivada de B2, só lembrar, no caso a gente tinha chamado de D1 e D2, né? No caso é a derivada de D2 em relação a D1 vezes a derivada de D1 em relação ao x. Essa daqui, de D1, era o cosseno de 3x, cosseno de 3x, vezes, que era a mesma derivada, né, que era o 3 aqui. Então, nós temos B1, quer dizer, B2, a derivada de B2 é igual a 3 vezes cosseno de 3x. Tá bom? Encontramos essa daqui. Ótimo. Encontramos essa daqui. Pronto, podemos voltar para a derivada de B, né? Que é a que a gente estava procurando para poder finalizar. A derivada de Bx vai ser igual à derivada de B1 menos a derivada de B2. B1, x, quer dizer, a derivada de B é igual a B1, quanto equivale a derivada? Menos 3 vezes o seno de 3x. Menos, eu vou apagar aqui, tá? Essa parte aqui. Vocês é só pausarem para poder pegar, copiar, tá? Essa daqui, menos a de B2, né? A derivada de B2, que é o quê? 3 vezes o cosseno de 3x. Tá bom? Aqui nós temos a nossa derivada de Bx, tá? Ai, mamãe. Aqui. Tá bom, pessoal? Temos aqui, ó, nós temos a derivada de Bx e temos a derivada de Ax, né? Vou até relembrar aqui a vocês que a derivada de Ax é igual a menos 3 vezes e elevado a menos 3x, tá bom? Se eu não me... essa daqui é a derivada. Pronto. Temos aqui, ó, a derivada e temos a nossa derivada aqui de Bx. Só que y, lembrando que era o quê? A vezes
bx, que eram essas duas funções. Como é que se calcula a derivada de y? Ó, a derivada de y é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, né? Tá bom? É isso daqui que a gente tem que calcular. A gente vai calcular aqui agora em cima. Tá? Vou fazer aqui ao lado, porque eu vou precisar desse dado aqui. Aí nós temos a derivada de y é igual. A derivada dessa daqui, da primeira, que é menos 3, vezes e elevado a menos 3x, vezes quem? Bx, né? Bx, que era quem? Que era esse daqui, que é a segunda. Que é o quê? O cosseno de 3x menos o seno de 3x. Isso tudo a gente vai ter que somar com a derivada, eu vou somar, vou colocar aqui embaixo, tá? Com a derivada de b, né? Que é essa daqui, que é, eu vou até simplificar, viu? Menos 3 como está multiplicando nos dois lados. Eu vou colocar ele aqui em evidência aqui, vezes seno de 3x mais cosseno de 3x. Tá bom? Essa é a minha derivada, vezes quem? Vezes a primeira, que é elevada a menos 3. É elevada a menos 3x. Tá bom? Temos aqui... chegamos nesse ponto, que é o menos seno, ótimo. Beleza. Aqui, ó, nós temos o menos 3 vezes deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu tenho esse daqui, menos 3 eu tinha colocado, faltou um parênteses bem aqui, tá bom? Um parênteses bem aqui. Pronto. Aí esse daqui, como está multiplicando esse daqui, o que a gente vai ter? A derivada de menos 3 elevado a menos 3x, a gente vai colocar em evidência, né? Em evidência por quê, Vans? Porque, ó, percebam que esse daqui está multiplicando esse daqui, ó. Esse daqui multiplica tudo isso daqui, se eu tirar os cochetes, ele vai ficar menos 3x, vezes isso daqui está entre parênteses, vezes o e elevado a menos 3x. E 3, o menos 3 elevado, vezes e elevado a menos 3x é o mesmo que aparece aqui no primeiro termo da soma. Aqui é um termo e aqui é o outro termo. Esses aqui são juntos. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter cosseno de 3x, que eu vou até fazer sem parênteses, assim, sem os devidos parênteses aqui, para agilizar o vídeo, né? Menos o seno de 3x, mais quem? Mais o seno. Eu vou poder seno de 3x mais o cosseno de 3x. Bom, tudo isso daqui dentro. Aí nós temos mais seno de 3x e menos seno de 3x. Isso daqui corre. E nós temos cosseno de 3x mais cosseno de 3x, que dá o quê? 2 cossenos de 3x. Então a gente vai ter a derivada, que é menos 3 vezes e elevado a menos 3x, vezes 2 vezes o cosseno de 3x. Tá bom? Menos 3 vezes 2, menos 6. Então nós vamos ter menos 6 vezes e elevado a menos 3x, vezes o cosseno de 3x. Essa é a nossa resposta, tá bom? Foi um vídeo longo, agradeço a paciência, viu?